Bom, meu nome é Samuel Costa, eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente eu estou fazendo um mestrado em Antropologia Social e tenho trabalhado desde a graduação com populações indígenas, especificamente os povos Guarani aqui no Paraná, e mais recentemente tenho trabalhado com a questão dos índios na cidade e a relação deles com instituições, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui nessa palestra. Eu queria agradecer ao Museu da Família pelo convite, especialmente ao H. E, bom, o nome da mesa o nome da palestra é Indígenas e Cidades, Direitos, Trajetórias e Experiências. São temas bem amplos, né? Direitos, trajetórias, experiências, dá para falar sobre muita coisa relacionado a isso, né? Mas eu vou falar a partir um pouco da minha experiência, a partir da minha pesquisa antropológica, né? Bom, essa questão dos índios na cidade, ela não é uma questão recente, né? Os indígenas eles estão em relação com a cidade há muito tempo. Na antropologia, a gente tem estudos já desde a década de 60 a respeito disso, principalmente, né? Mas é uma questão que recentemente vem ganhando notoriedade, né? No último censo do IBGE, por exemplo, a gente teve aí alguns dados que chamaram a atenção dos especialistas com relação a isso, né? Segundo o último censo do IBGE de 2010, né, existem 896.917 pessoas identificadas como indígenas no Brasil, das quais 315.180 são residentes em áreas urbanas, né? Ou seja, são 36,2%, né? 36,2% da população indígena brasileira reside em área urbana. E isso chamou a atenção, né? E gerou, por exemplo, alguns debates, né? Algumas publicações sobre isso. O próprio IBGE lançou uma publicação chamada Os Indígenas no Censo Demográfico de 2010, Primeiras Considerações com base no quesito cor ou raça. É uma publicação de 2012, né? E onde a questão, né, a respeito dos indígenas da cidade, ela é bastante recorrente, ela aparece ao longo da publicação como uma questão que diferencia dos outros censos que foram realizados em 1991 e em 2000. Mais do que o aumento da população em contexto urbano, o que chamou a atenção foi um espalhamento da população indígena por diversos municípios, né? Para ter uma ideia, por exemplo, em 1991, 34,5% dos municípios brasileiros, né, residiam pelo menos um indígena, né, autodeclarado. Em 2000, esse número subiu para 63,5% dos municípios. E no censo de 2010 atingiu 80,5% dos municípios brasileiros, né? Então, isso gerou, né, um debate tanto no âmbito do espaço público, né, como por exemplo a gente vê através dos dados e dessa publicação do IBGE, mas também na antropologia. Em 2012, na reunião brasileira de antropologia, né, a ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, ela organizou um simpósio para discutir, né, esses dados dos indígenas no censo de 2010. E tinham especialistas lá, né, na antropologia, também especialistas da estatística para pensar essa questão dos indígenas, e essa questão deles no contexto urbano foi uma das questões mais suscitadas também. Bom, como eu havia dito, essa presença dos indígenas no contexto urbano ela não é recente, né, mas recentemente ela vem ganhando maior notoriedade, né, nos debates da antropologia e também no espaço público, né? Mas, né, na antropologia a gente já tem alguns estudos, principalmente desde a década de 60. Né? Por exemplo, o Roberto Cardoso de Oliveira, que é um antropólogo clássico na antropologia brasileira, ele tem um livro pioneiro chamado Urbanização e Tribalismo, a integração dos índios terena numa sociedade de classes, onde ele já estava pensando essa relação entre os índios terena, né, e a sociedade envolvente, né, no contexto urbano, principalmente. E o Cardoso de Oliveira ele vai pensar, né, essa relação entre os indígenas e o mundo dos brancos a partir de uma perspectiva do contato interétnico. E ele vai postular um conceito que é o conceito de fricção interétnica. O que isso quer dizer, né? Ele vai pensar a partir de uma relação antagônica, né, uma relação de conflito entre os indígenas e a sociedade envolvente, uma relação marcada pela desigualdade, né, entre uma parte e outra, né, e é onde a população indígena estaria em desvantagem
nessa relação de desigualdade. Ele vai mostrar que esses sujeitos eles se integram à sociedade envolvente, mas eles não perdem as suas características que o diferenciariam, né, da sociedade envolvente, né, as suas características étnicas, ele vai dizer. Bom, na década de 80, Roberto Cardoso de Oliveira ele deu continuidade a esses trabalhos e ele orientou uma série de trabalhos que seguiam essa abordagem, né, da fricção interétnica. Ele e o Roque de Barros Laraia, né, criaram um projeto intitulado Índios Citadinos, Identidade e Etnicidade em Manaus, Amazonas, né, que foi coordenado pela Alcita Rita Ramos, né, também uma grande antropóloga lá da UNB. Nesse projeto, né, várias pesquisas, né, foram realizadas lá no Amazonas, pensando essa relação entre os indígenas e as cidades, né, os indígenas e o contexto do mundo dos brancos, né? Mas elas tinham algo em comum, né? Que eles olhavam para essas relações a partir de uma relação de assimetria entre os indígenas e a sociedade envolvente, né? Uma relação de assimetria onde os indígenas estariam em desvantagem. E essas relações assimétricas elas se reproduziriam, né, na vida social, política, econômica, ideológica dos indígenas e corroboraria com a marginalização do indígena em contexto urbano. Mais recentemente, a gente tem visto outras alternativas de estudo com relação a indígenas em cidades, né? Outras abordagens. E aqui eu vou trazer alguns trabalhos já da década de 2000, né, dos anos 2000, que apresentam um outro tipo de olhar sobre essa relação entre os indígenas e o mundo dos brancos, né? Se no trabalho lá do Roberto Cardoso, né, nessa perspectiva dele, eles evidenciavam uma relação assimétrica, né, e uma relação sociológica, né, de contraste entre indígenas e não indígenas, mais contemporaneamente a gente tem visto alguns trabalhos que privilegiam a perspectiva dos próprios indígenas sobre essa relação com o mundo dos brancos. Então, por exemplo, um dos trabalhos, né, que se destacam é o trabalho da Cristiane Lasmar, né, intitulado De Volta ao Lago de Leite, Gênero e Transformação no Alto Rio Negro. Ela vai fazer um trabalho com os indígenas de São Gabriel da Cachoeira, onde ela vai pensar os caminhos, né, da comunidade até a cidade, a partir da perspectiva de 3 gerações de mulheres, né? Então é muito interessante esse trabalho porque ele vai evidenciar a perspectiva indígena, mas também dá um destaque para um ponto de vista que é feminino, né? E que é um ponto de vista que varia de acordo com a geração, né? Ela vai pegar 3 gerações distintas. Um outro trabalho também que se destaca dialogando com essa mesma abordagem, né, essa metodologia, é o Cidade do Índio, Transformações e Cotidiano em Iauaretê. É um trabalho do professor Geraldo Andrello, de 2006, onde ele vai pesquisar um povo multiétnico, né, que é o povoado do Iauaretê, né? E o que é interessante nesse trabalho é que os indígenas não precisam sair, né, do contexto do qual eles vivem para ter contato com a vida urbana. O Andrello vai pensar justamente como que esses elementos da vida urbana eles chegam até o povoado e eles vão sendo apropriados, né, e dentro de uma lógica específica, né, desses indígenas. Então ele vai pensar, por exemplo, o processo de urbanização, monetarização, como que a economia de mercado chega dentro do povoado, né? E como que os indígenas eles se apropriam do mundo dos brancos, mas dentro de uma lógica própria, né? Um outro também antropólogo que tem se dedicado a estudar isso é o José Alves Dias de Andrade, da USP, né? Ele faz parte de um grupo de estudo chamado, que cunhou o termo etnologia urbana, que é um grupo de estudo que tem pensado a relação entre indígenas e cidade, mas eles dialogam bastante com a antropologia urbana. Então eles pegam conceitos clássicos, né, uma abordagem clássica da antropologia urbana e tenta pensar essa relação dos indígenas com a cidade a partir desses conceitos da antropologia urbana. Então, o Andrade, por exemplo, ele vai dialogar com 2 conceitos centrais no trabalho dele, que é o conceito, a ideia, né, de indigenização da modernidade, que é uma ideia do Marshall Sahlins, um antropólogo norte-americano, e a ideia de circuito, que é uma ideia da antropologia urbana proposta pelo Magnani, né, que é um antropólogo da USP. Então ele vai pensar, né, como que os indígenas, né, os Santaré Maué, em Manaus, eles indigenizam, de certa forma, a cidade, né? O título do trabalho dele é Indigenização da Cidade.
como que eles se apropriam de certos elementos, como que eles criam um circuito Santarém-Maué dentro da cidade, né? E eles vão indigenizando. Então é o oposto de uma visão comum de que os indígenas eles vão perdendo suas características. Na verdade, o que esses trabalhos contemporâneos têm evidenciado é como que os indígenas eles transformam esses elementos comuns da vida urbana em elementos indígenas, né? Em elementos específicos do povo ao qual eles pertencem, né? Eles reelaboram esses elementos. Bom, esses trabalhos ao longo da antropologia brasileira sobre a relação entre os indígenas e as cidades, né, o contexto do mundo dos brancos, né, são alguns exemplos que eu trouxe, né, existem muitos outros, mas eles mostram um pouco como que no início, né, as primeiras abordagens, elas pensavam essa relação sociológica simétrica entre os indígenas e o mundo dos brancos, né? Mais contemporaneamente a gente tem tido abordagens que valorizam mais a perspectiva dos próprios indígenas, né? Essa primeira abordagem, ela ainda tem, sim, né, alguns trabalhos que são herdeiros dela, né, que foram reformulados, né? Essa teoria ela vem sendo desenvolvida ainda, né? Ela não é obsoleta, né? Mais recentemente a gente tem esses trabalhos que tratam da perspectiva indígena. E na minha pesquisa especificamente, né, o que eu tentei fazer? Eu tentei não pegar nenhuma teoria ou nenhuma explicação a priori para pensar aqueles indígenas com os quais eu trabalho, né, mas tentei valorizar a perspectiva indígena. Então, dialoga um pouco, né, com essas abordagens contemporâneas, como por exemplo da Lasmar e do Andrello, que valorizam a visão indígena sobre essa relação com os brancos, né. Então, eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa com os Guarani que vivem na cidade de Maringá, né, e que estão em relação com duas instituições, que é a CIND, uma organização não governamental, Associação Indigenista de Maringá, e a UEM, né, que é a Universidade Estadual de Maringá, né. Aqui no Paraná, a gente tem um vestibular específico para os povos indígenas, em todas as universidades estaduais, também na Universidade Federal, e nas estaduais é reservado 6 vagas por ano, né, especificamente para indígenas, né? Então, muitos dos indígenas que vêm para Maringá, eles vêm para fazer esse vestibular, né? Mas não só, né? Vou apresentar um pouco do contexto da pesquisa e depois eu adentro mais nas especificidades do que eu venho pensando com ela, né? Então, o município de Maringá ele fica na região norte-central do estado, ele tem uma estimativa de 357.077 habitantes, dos quais 391 se declaram indígenas, né? São auto-identificados como indígenas. É interessante pensar que Maringá não tem terra indígena, Maringá não tem aldeia, mas ainda assim tem uma população expressiva que reside na cidade ou então que passa pela cidade, né? Que vem para Maringá, fica um tempo e depois vai para outra localidade, para outra cidade ou então volta para a aldeia, né? Vai para outras aldeias. E esse é o caso, por exemplo, dos caingangue, né? Muitos caingangue vêm para Maringá para vender artesanato. Nesse sentido, a CIND ela tem uma ação voltada especificamente para os artesãos. Ela recebe os caingangue de uma terra indígena específica aqui do estado do Paraná. Esses caingangue eles podem ficar abrigados num espaço disponibilizado para isso, né, na associação. Eles podem dormir, se alimentar lá e durante o dia eles vão para a cidade, para a feira, né, para vender artesanato. Outra população também que tem uma expressividade, uma presença expressiva na cidade são os Guarani, né? A maioria dos Guarani eles vêm para estudar, né, por causa do vestibular indígena, ou então até mesmo para estudar no ensino fundamental, ensino médio, fazer curso técnico, ou então vem para trabalhar, né? Já tem algum parente que mora aqui, que está estudando aqui e vem morar com esse parente, trabalha, né? E o que é interessante pensar, né, dessa presença indígena na cidade, né? É a questão do direito, né, do índio à cidade. Porque existe um certo imaginário, né, aqui em Maringá isso é notável, de que Maringá não tem índio, né? Ou então de que quando vêm indígenas para a cidade, esses indígenas não pertencem a esse lugar, né? Eles estão vindo para cá, mas como se aqui não lhes fossem de direito, né? E essa é uma ideia bastante equivocada, porque se a gente parar para pensar, né, Maringá é uma cidade muito nova. Maringá tem 68 anos, né? E antes, né, da fundação da cidade, antes dos pioneiros chegarem aqui, já haviam povos indígenas vivendo aqui no norte paranaense. Tem um trabalho, né, muito interessante do professor Lúcio Mota,
onde ele vai mostrar como que a historiografia oficial, né, aqui do norte do Paraná, ela excluiu o índio, né, dos registros oficiais. Então, o professor constata como que historiadores, sociólogos, geógrafos, né, criaram a ideia de que aqui era um espaço vazio, né? E daí eles usam muito, né, nessa historiografia oficial, termos como sertão, terras devolutas, matas virgem, para falar dessa região antes da chegada dos pioneiros, né? Mas daí alguns pesquisadores, e o professor Lúcio Mota é um deles, vai mostrar, né, a partir de relatos etnográficos, né, de bibliografia etnológica, de relatos de viagem, né, a partir de estudos arqueológicos, que os indígenas eles estavam presentes aqui nessa região desde o século XVII, do século XVIII, né, no século XIX, no século XX, e que eles continuam presentes agora no século XXI, como a gente pode ver, né, no caso dos estudantes indígenas, como a gente pode ver no caso dos caingangue que vêm vender artesanato na cidade. Então, a presença desses sujeitos aqui na cidade é uma presença legítima, né? E a administração pública ela tem o dever de pensar quais são as demandas dessa população aqui em contexto urbano, né? Acontece também muito com os caingangue que vêm vender artesanato, né? Da população ter uma visão de que eles estão ali vendendo, de que eles estão andando com suas crianças na rua, da população ter a percepção de que eles estão numa situação de mendicância, né? O que também não é verdade, né? E daí é uma questão importante ao se pensar uma política pública. É preciso entender a lógica de mundo daqueles sujeitos. Por quê? Né? Por que os indígenas caingangue eles sempre estão carregando seus filhos, né, na cidade, né, quando vão vender o artesanato? Né? A gente ouve muito nos debates que a Cindy promove, junto com o poder público, com os caingangue, né, os caingangue dizendo que quem deixa, né, criança, quem deixa os filhos para outras pessoas cuidarem é branco, né? Que os caingangue eles carregam seus filhos, faz parte da educação estar próximo dos seus filhos. Uma outra questão que eles levantam nesses debates promovidos pela Cindy é que o que eles podem fornecer para os seus filhos é a ocupação de artesão, né? Essa profissão de artesão. E ser artesão não é apenas fazer o artesanato, mas é também saber vender o artesanato. Então a criança estar na rua, né, vendendo artesanato, estar ali com o seu pai, com a sua mãe, é também uma forma dela estar aprendendo uma profissão. Então faz parte de uma concepção de educação que é caingangue, né? Então isso é relevante para a gente pensar na hora de formulação de uma política pública, porque é preciso se atentar às especificidades de um povo para criar uma política pública adequada. O que o poder público maringaense pode fazer para recepcionar esses sujeitos e fornecer segurança, né? Respeitando, né, esse direito da mãe estar com o filho na rua, né? Respeitando essa questão que é cultural, que tem a ver com a visão de mundo dos caingangue, né? E como então formular uma política pública para uma outra população que é a população guarani, que está numa situação diferente dos caingangue artesãos, né, aqui em Maringá. A maioria dos guaranis são estudantes, né, então eles precisam de um lugar para ficar, para morar durante a sua graduação. A Cindy, né, a ONG, ela disponibiliza 5 casas para os estudantes indígenas, né, seja o caingangue ou o guarani, né, mas não é o suficiente, né? A estrutura física da ONG não consegue atender todos os estudantes indígenas. Então muitos acabam tendo que pagar aluguel, né, em outras áreas da cidade, né, nos bairros afastados da cidade, né? Então, ao pensar políticas públicas, é preciso se atentar às especificidades desses povos, né? Então, existe uma diversidade entre os povos indígenas, não existe um índio genérico, né? Nem mesmo existe o caingangue genérico ou o guarani genérico, como eu tenho percebido no meu trabalho junto com os guarani. Bom, como eu falei, né, eu faço a pesquisa com os guarani aqui em Maringá, e o que eu tenho percebido, assim, as primeiras reflexões que eu tenho feito a partir desse trabalho que ainda está em processo, né, é que existem múltiplas experiências, múltiplas trajetórias, né, desses sujeitos guarani, né, até chegar em Maringá e aqui em Maringá também, né? Por isso que eu estava falando, não dá para falar de um índio genérico, né, e até mesmo entre o mesmo povo indígena, apesar de ter, né, as continuidades, existe também uma diversidade, né?
Então eu tenho percebido que o que impulsiona os Guarani vir para Maringá são vários fatores, né? Muitos deles estão relacionados com experiências pessoais que eles têm lá nas aldeias ainda ou em outras cidades que eles já viveram, né? Então, por exemplo, experiências de dificuldade na aldeia, né? Hoje em dia eles relatam muito que nas aldeias onde eles vivem não existe mais as condições para viver da caça, para viver da agricultura, da pesca. Então eles têm a necessidade de saírem das aldeias para trabalharem. Chega nas cidades ao redor, que são cidades pequenas, né? Muitas vezes não encontram emprego, né? Ou então, muitos também me relatam do trabalho na lavoura, né? Então trabalham o dia inteiro na lavoura, mal remunerados, e daí à noite vão para a escola, acordam 5h30 da manhã, vão para a lavoura, depois vão direto para a escola de novo. Então essas experiências, né, vão gerando uma certa forma de pensar, né? Vão criando uma certa expectativa, né? Mais o que eles ouvem da cidade, né? Por exemplo, a Cindy e a Wayne, elas ressoam até as aldeias, né? Então elas têm notícia da Cindy e da Wayne, eles sabem da presença dessas instituições aqui na cidade. Então eles vão criando uma certa forma de pensar que faz com que eles venham para a cidade, né? Eu vi vários casos diferentes, né? na minha pesquisa. Teve uma jovem, por exemplo, que desde os 8 anos de idade ela trabalhava em casas de família, fora da aldeia, né? Então ela teve uma vida que ela vivia tanto na aldeia quanto na casa dessas famílias, né? Ela tinha família indígena, né? A família Guarani na aldeia, e tinha uma família branca também fora da aldeia. E desde os 8 anos ela trabalhava com afazeres domésticos, cuidando de idosos, cuidando de crianças, né? E ela foi desde sempre, então, né, criando essa expectativa de que ela queria estudar, né, que ela queria sair dali para estudar, para poder fazer alguma coisa depois, né, para tentar mudar, melhorar um pouco a vida, né? Outros, né, como eu falei, relatam a questão do trabalho na lavoura, né? Outros relatam a questão de não conseguir emprego. Ainda tem casos daqueles que se veem diante de alguma injustiça, por exemplo, alguém que perde um ente familiar, né, numa relação de conflito entre fazendeiros e indígenas, ou então numa relação de conflito entre os indígenas e os brancos, né, mesmo que não sejam fazendeiros. Então eles vão criando esse senso de injustiça, né, que também podem fazer com que eles vão para a cidade para se formar, para estudar, para tentar voltar para a aldeia e trabalhar esses problemas, né, que eles percebem, né? Então é muito comum a gente ter Guarani, né, que são estudantes de pedagogia, por quê? Ou de um curso de licenciatura, porque tem a ideia de voltar para a aldeia para trabalhar a questão da educação dentro da aldeia, né, para melhorar a educação dentro da aldeia. Ou então os Guarani ligados a cursos de saúde, né, enfermagem, medicina, para voltar para a aldeia e trabalhar nessa questão também da saúde indígena, né? Trabalhar como agente de saúde dentro da aldeia. Ou então, indígenas em cursos de direito também são muito comuns, né? Para trabalhar com essas questões jurídicas em prol da comunidade indígena, né? Essas são essa questão, né? A educação, a saúde e trabalhar em prol dos direitos indígenas, né? São questões que são muito recorrentes na fala dos meus interlocutores e que permeiam esses motivos pelos quais eles vêm para a cidade, né? Chega na cidade, eles experienciam a cidade, né? Então eles têm experiências diferentes também, né, aqui. Alguns moram na Cindy, outros moram em bairros afastados, né, da universidade, né? Alguns vêm de uma aldeia do interior de São Paulo, que é a aldeia de Araribá, que fica na cidade de Bauru. Outros vêm da aldeia de Pinhalzinho, né, que fica no município de Tomazina, aqui no Paraná. Outros vêm de Laranjinha, que fica em Santa Amélia, né? Então eles têm caminhos diferentes, experiências diferentes. Chegam aqui, eles têm uma experiência diferente também, né? E o que eu tenho percebido é que ao experienciar a cidade, né, eles acabam criando um contraste entre viver na aldeia e viver na cidade, né? E apesar da cidade oferecer uma série de oportunidades, né, por exemplo, a oportunidade de ter essa educação universitária, eles ainda preferem a vida na cidade, né? Eles preferem a vida na aldeia, né? Eles relatam a vida na cidade como uma vida ligada à solidão, né? Então eles precisam resolver todos os problemas sozinhos.
Na aldeia, eles poderiam resolver isso em coletivo, né? Se alguém tem um problema, né, todos se envolvem com aquele problema para resolver. E aqui não, aqui eles precisam correr atrás, né, para matricular, para ir para o hospital, né, para levar um filho numa creche. Então tem toda essa burocracia da cidade, a quais eles precisam correr atrás, que funciona de uma forma muito diferente da aldeia, né? Então é recorrente também na fala deles, na percepção deles, uma experiência que cria esse contraste entre a vida na aldeia e a vida aqui na cidade, né? E chegando aqui, né, essa expectativa, né, de trabalhar em prol da comunidade, ela vai se reforçando, né? Então esse pensamento guarani de voltar, né, de olhar uma aldeia, né, expectativas de voltar para a aldeia, elas vão se reforçando, né, estando na cidade. Então, assim, eu tenho pensado no meu trabalho um pouco isso, um pouco como o pensamento guarani, ele vem se construindo e ele está sempre em fluxo, né? Ele está sempre variando, construindo a partir de experiências diferentes. E o que eu tenho constatado aqui em Maringá, né, é esse olhar, né, primeiro das aldeias para a cidade, né, essa vontade de ir para a cidade, de buscar algo na cidade, né, os motivos, né, lá da aldeia também que impulsionam essa ida para a cidade. Chegam na cidade, eles têm uma experiência, né, que diferencia a aldeia e cidade, eles preferem a vida na aldeia e aqui eles reforçam esse olhar voltado para a aldeia, né? Essa vontade de voltar para a aldeia para trabalhar com a educação, para trabalhar com questões fundiárias, para trabalhar com a saúde indígena. Então é um pouco isso que eu tenho pensado, são reflexões ainda em construção, né? Eu tenho que trabalhar mais isso, vou trabalhar, né, ao longo do próximo ano. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, agradecer mais uma vez ao Museu da Família, ao convite e obrigado.